Graça e paz, família de Deus. Continuando aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde eu quero fazer aqui uma observação interessante. Observamos que o capítulo começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Um texto, como eu disse, muitas pessoas usam da maneira errada para tentar dizer que a igreja não deve ou não pode julgar as pessoas, ou as posições teológicas, com alguns comportamentos. E observemos que o capítulo quase todo nos fala sobre julgamento e discernimento. Nós observamos que logo após o trecho que diz que nós não podemos julgar, e como eu disse, nós não podemos julgar de qualquer forma, mas temos que julgar da maneira correta, é isso que o texto nos ensina. O Senhor nos ensina a não dar aos cães o que é santo, então eu preciso fazer um juízo, preciso ter um discernimento para saber a quem eu estou dando o que é santo. Logo após, o Senhor nos ensina a também ter discernimentos e para podermos decidir corretamente a que caminho vamos andar. O caminho amplo que leva à perdição ou o caminho que é difícil, que temos acesso a ele pela porta estreita, mas que no final vai nos levar à vida. E agora o Senhor nos ensina aqui a fazermos juízo para podermos entender se existem falsos profetas ou quais são os falsos profetas que muitas vezes estão no nosso meio. E o Senhor Jesus disse que esses falsos profetas, como eu disse, vêm para causar destruição. E se nós não tomarmos o cuidado e não fizermos juízo, termos discernimento a respeito disso, a igreja, o corpo de Cristo, ou a nossa comunidade de fé, ela vai ser prejudicada pelo comportamento e pelas atitudes dessas pessoas. O Senhor Jesus nos diz então que nós temos que fazer juízo sim a respeito disso, e a Bíblia nos ensina que é pelo fruto que conheceremos a árvore, porque o Senhor Jesus disse que uma árvore má não pode dar maus frutos. Uma árvore boa, aliás, a árvore má não pode dar bons frutos, e a árvore boa, ela não pode dar maus frutos. O grande perigo é que, como o Senhor Jesus disse, muitas vezes esses profetas chegam com aparência de ovelha e na realidade são lobos. Muitas vezes o fruto não vai poder ser discernido apenas pela aparência. Muitas vezes nós vamos aproximar, talvez isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, de você tomar um fruto para você consumi-lo e você às vezes olha, a aparência dele está bonita, a sua cor é agradável, a sua textura é agradável, mas quando você coloca na sua boca, o sabor dele é horrível. Então nós precisamos entender isso. E para isso nós precisamos da direção do Espírito Santo, porque muitas vezes esses falsos profetas, como o Senhor Jesus disse, que chegam com aparência de ovelha, eles vêm com um discurso eloquente, palavras persuasivas, muitas vezes se enquadram dentro daquilo das regras que a igreja exige, e que muitas vezes são coisas aparentes, são costumes, mas que na realidade não houve transformação na vida dessas pessoas. Não há uma comunhão com o Senhor. Talvez usem até os jargões que são característicos dos profetas bíblicos. O Senhor te diz, eis que eu te digo, mas na verdade não é o Senhor quem está dizendo. Na realidade, muitas vezes estão abusando da fé das pessoas e assim cativando as pessoas, cativando no pior sentido, tornando elas prisioneiras mesmo desses homens e mulheres que se dizem profeta e não são. Nós temos que tomar o devido cuidado e nós precisamos da direção do Senhor para que muitas vezes possamos julgar essas profecias para sabermos, porque muitas vezes algumas profecias são muito subjetivas, ou talvez o profeta pode dizer, lá em tal tempo, e não dá tempo de esperar para saber se essa profecia vai se cumprir ou não, para saber se esse profeta deve continuar exercendo a função de profeta em nosso meio. Então nós temos que primeiro conhecer a palavra, talvez não seja essa a ordem exata que eu vou te falar, mas em primeiro lugar, conhecer a palavra, para que nós possamos verificar se essa profecia está de acordo com a palavra do Senhor, porque já que é o Senhor que está dizendo, o Senhor não vai dizer algo que está contra aquilo que ele já disse, ele não vai se contradizer. Segundo, a termos comunhão com Deus, para que o Espírito Santo nos mostre quem realmente é, para que os frutos sejam percebidos, para que o Espírito Santo nos mostre, para que nós possamos identificar se há essa transformação, se houve essa transformação e se há o fruto do Espírito na pessoa. Porque para ser uma boa árvore não basta estar dentro da igreja, não basta se adequar ao estilo de roupa da igreja, não basta se adequar ao estilo de música da igreja. É necessário ser transformado pelo Espírito Santo. Porque aqueles que são transformados pelo Espírito Santo, esses sim dão os bons frutos. E é por esses frutos que vamos identificar quem são esses homens de Deus, essas mulheres de Deus a quem o Senhor colocou no meio da igreja para exercer o papel de profeta. Porque esses sim vão falar da vontade de Deus, vai falar da palavra de Deus, aquilo que é a vontade plena, a revelação plena do Senhor para nossas vidas, para que a igreja seja fortalecida e seja vencedora sobre qualquer que seja a situação, dentro daquilo que veio realmente da boca do Senhor. O verdadeiro profeta é boca do Senhor.
e não boca de si mesmo, não boca da sua própria natureza, da sua própria vontade. Porque quando a profecia e o profeta é realmente algo que vem do Senhor, as profecias primeiro têm objetivos bem claros para a igreja. E essas profecias vão produzir, então, edificação, fortalecimento na vida da igreja. Então nós precisamos orar a Deus, buscar no Senhor o devido conhecimento tanto do Senhor, da comunhão com o Senhor, e buscar no Senhor conhecimento das Escrituras, para que o Senhor nos mostre realmente quem são os supostos profetas, ou aqueles que realmente o são. Porque nós temos que tomar cuidado, como eu disse, para nós podermos discernir aqueles que são falsos, no mesmo processo de avaliação que nos vai conduzir a discernir quem são os falsos, nós vamos também encontrar aqueles que são verdadeiros. E é esses a quem são verdadeiros, é aqueles que vão demonstrar pelos bons frutos que o Senhor nos ensina na palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e entendimento, para que possamos fazer essa avaliação da maneira correta, para que haja saúde no corpo de Cristo, para que haja vida através do exercício do ministério profético daqueles a quem o Senhor escolheu, e que os falsos profetas sejam rejeitados pela igreja. Se necessário tratá-los, que sejam tratados e que o Senhor os transforme pelo poder do Espírito Santo. Mas caso rejeitem o tratamento do Espírito Santo, que rejeitem o processo de transformação e de conversão que é feito pelo Senhor, que eles decidam e que a igreja se assuma uma postura de rejeitar tais profetas no meio do seu povo, para que não haja morte e destruição no meio do rebanho do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos dê discernimento, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós aprendemos de maneira variadas nesse capítulo, que o Senhor nos ensina a fazermos sim juízo, buscarmos no Senhor discernimento sobre muitas coisas, e nesse texto específico o Senhor nos ensina a tomarmos cuidado com os falsos profetas, que os profetas do Senhor verdadeiros se mantenham de pé no meio do seu povo, sejam usados pelo Senhor para promover edificação na vida do seu povo, para trazer bênção, para ser voz do Senhor no meio da sua igreja. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para discernirmos, ó Pai, aqueles que não são profetas do Senhor, aqueles que são os falsos profetas, aqueles que muitas vezes tentam enganar o seu povo, chegam com aparência de ovelha, conforme o Senhor nos ensina, mas que na realidade não são, são lobos. Que o Senhor nos ensine, nos mostre, nos revele, para que a esse, ó Pai, sejam rejeitados as profecias, sejam rejeitadas, ó Pai, as astutas ciladas do inimigo que muitas vezes usa essas pessoas, e que não haja morte, não haja destruição por intermédio desses falsos profetas no meio do seu povo. Que a graça soberana do Senhor esteja sobre nós e que possamos ser vencedores. Ó Pai, debaixo da direção do Senhor, e usando os dons que o Senhor nos dá, a sabedoria que o Senhor nos dá e o conhecimento a respeito da sua vontade, que muitas vezes é manifesta na tua palavra, e ela talvez seja aquilo que muitas vezes vai nos dar direção para discernirmos aqueles que são os falsos mestres, falsos profetas que estão em nosso meio. Isso nós pedimos ao Senhor pela sua graça e misericórdia em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha sido edificado por essa palavra, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que juntos possamos crescer. Se você puder, deixe um comentário dizendo o que a palavra ministrou ao seu coração, o que você pode aprender. Se você puder também, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E assim você ajuda o canal a crescer e que assim possamos crescer junto, segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus.